Assista este vídeo até o final para compreender o estudo do sinal da função quadrática. Confira aqui. Quando delta é maior do que zero, neste caso a função quadrática admite duas raízes reais distintas, x1 diferente de x2. A parábola intercepta o eixo x em dois pontos e o sinal da função é o indicado nos gráficos abaixo. Veja, quando o A é maior do que zero positivo, a concavidade da parábola voltada para cima, temos duas raízes reais e distintas, pois o delta é maior do que zero positivo. Veja, antes da primeira raiz, y, os valores de y é positivo, maior do que zero, e abaixo do eixo x, os valores de y é menores do que zero, ou seja, negativo, e acima do eixo y novamente, após a raiz x2, y é maior do que zero, positivo, ok? Logo, o y é maior do que zero, positivo, é equivalente a x menor do que x1, aos valores menores que o x1 é positivo, ou o x é maior do que o x2. Para todos os valores maiores que x2, também o y é positivo. E y menor do que zero, ou seja, negativo, é equivalente a x1 menor do que x e menor do que x2, ou seja, abaixo do eixo x, o x maior do que x1 e menor do que x2, ou seja, maior do que x1 e menor do que x2, ou seja, entre x1 e x2, os valores de y são menores do que zero, negativo, ok? Quando o A é menor do que zero, negativo, a concavidade da parábola é voltada para baixo, e temos duas raízes, pois o delta também é maior do que zero, positivo. Veja, para valores menor do que x1, temos que o y é menor do que zero, negativo os valores de y. Aqui é negativo, ok? É menos. Já entre x1 e x2, temos valores acima do eixo x, portanto, positivo. Já após a raiz x2, o y é menor do que zero, negativo, pois está abaixo do eixo x, ok? Veja, y é maior do que zero, é equivalente a x maior do que x1 e menor do que x2. Veja que é entre x1 e x2 que os valores são positivos. Já quando o y é menor do que zero, negativo, equivale a x menor do que x1, pois x, aos valores menores que x1, o y é menor que zero, negativo. E para valores de x maior que x2, temos que o y é negativo, ok? Estude o sinal da função y igual a x² menos 5x mais 6. Primeira coisa, vamos analisar o valor de A. Como o valor de A aqui, o tempo que o x² é 1, é positivo, a concavidade da parábola voltada para cima. O delta é b² menos 4ac. Veja, vamos calcular que o delta, ó, veja que é o menos 5, que é o b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A, que é igual a 1, vezes o valor de C, e o valor de C é o termo independente, que é 6. Menos 5 ao quadrado é 25, menos 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24, ficamos com 25 menos 24, que é igual a 1. Já a fórmula de Bhaskara é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a, menos o valor de b, que é menos 5, mais ou menos raiz quadrada do delta, onde o delta é 1, aí ficamos com raiz de 1 dividido por 2 vezes o a, e o a também é igual a 1. Menos e menos, ou seja, sinais iguais é positivo, que é mais 5, e mais ou menos raiz quadrada de 1, que é igual a 1, dividido por 2 vezes 1, que é 2, aí a primeira raiz é x1, pegamos primeiro com o sinal negativo, 5 menos 1, que é igual a 4, dividido por 2, que é igual a 2, x2, 5 mais 1, que é 6, dividido por 2, que é igual a 3, agora, passando aqui uma reta horizontal, que é o eixo x, não tem nem necessidade de colocar o eixo y, valores que estão abaixo do eixo x são valores negativos, que estão acima do eixo x são valores positivos, ok? Vamos perceber que esta questão aqui, ela cai nessa primeira aqui, ó, que o valor é positivo. Logo, os valores de y é maior do que zero, quando x é menor do que o x1. x1 nesse caso é 2. Logo, y é maior do que zero, equivale a x menor do que x1. Logo, aqui é x menor que x1. Nesse caso, x1 é 2. Ou x é maior do que x2. Veja, o 2 nesse caso, x2 é a raiz 3. Ou, no caso aqui, o x é maior do que 3, ok? E o y é menor do que zero, ou seja, negativo, entre as raízes 2 e 3. Veja, ó, x é maior do que x1 e x é menor do que x2. Veja, primeiro, a primeira raiz, que é o x não 2, é menor do que x, que é menor do que 3, ok? É a mesma coisa que está escrito aqui, x maior do que o x2 e menor do que x3, são os valores compreendidos entre as duas raízes 2 e 3, ok? Esse aqui é o estudo do sinal desta função y igual a x² menos 5x mais 6. Aqui é com você. Estude o sinal da função y igual a 6x² menos 5x mais 1, ok? Me siga mais, até a próxima aula.